E daí ele começa a ficar curioso. Ele começa a ficar curioso porque quando ele começa a ler uma certa metodologia de violão, ele encontra assuntos ligados à partitura, né? Que está aqui nesse caso aqui, ó, partitura. Então, quando ele encontra assuntos ligados à partitura, ele começa a ficar muito confuso. Ele começa a ficar confuso. Por que ele começa a ficar confuso? Porque dentro da partitura a gente vai começar com a clave. E a clave é mais um sinal que tem um significado diferente. É ele que vai dar nome aos bois, é ele que vai dar nome às notas musicais que aparecem depois de um determinado tempo. Ou seja, dependendo da clave que tem uma partitura, as notas musicais têm um nome diferente. E isso já de cara já é bem confuso. Então o que acontece é que quando o aluno não entende o que é a clave, ele não entende o que é a partitura. E aí ele começa a confundir a partitura, que é o pentagrama, né, aquelas linhazinhas assim, ó, 5 linhas. Ele começa a confundir a partitura, que tem essa partezinha aqui, ó, né, com a clave aqui, ó. Essa aqui é a clave, né? Ele começa a confundir com a tablatura, tá? Nem apareceu tablatura aqui. Ele começa a confundir partitura com tablatura. E são coisas totalmente diferentes. Na partitura, quando você tem a clave de sol, você tem as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, e assim por diante. Na tablatura não, você tem números, né? Ou seja, dó, aqui, né? Ou seja, aqui é o seguinte, cada linhazinha vai representar na verdade o dó nem é aqui, né? O dó é aqui embaixo, ó. Dó, ré. Cadê o mi? O mi seria aqui no caso, né? Mi, fá, sol, lá, si, aqui solta. Ou seja, na tablatura, a cordinha que fica aqui embaixo é a corda mi, né? No violão. Então entenda que aqui é mi, aqui é lá, aqui é ré, aqui é sol, aqui é si e aqui é mi. Ou seja, para você aprender tablatura, é importante você aprender a cifra. Então, se você estiver na internet e já for direto para a tablatura, você sem aprender a cifra, você vai ficar perdido, você vai achar que está de cabeça para baixo. E sem você ter uma boa leitura, não vai funcionar, porque como é que a gente lê uma tablatura? Você lê da esquerda para a direita, então cada uma das notas vai acontecendo aqui da esquerda para a direita. Assim também acontece com a partitura, você lê da esquerda para a direita. Porém, para poder estudar a partitura, você vai ter a clave. E depois que você tem a clave, né, que você estudar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né, na partitura, você vai ter aqui a armadura de clave. Por exemplo, se a gente tiver aqui um acidente musical, que seria no caso um sustenido, né? Que é o que a gente chama de tom, semitom. Aqui a gente tem tom, semitom, né? Aqui a gente tem intervalo, grave e agudo, ou seja, para aprender a partitura você precisa entender que a parte de baixo da partitura é grave e a parte de cima é agudo, que é o que a gente estava vendo aqui na questão do grave e agudo, beleza? Aqui na tablatura vai acontecer a mesma coisa. A parte de baixo aqui é grave e a parte de cima é aguda, como se o violão tivesse de cabeça para baixo. Mas para você entender a distância das notas musicais, você teria que entender os intervalos, beleza? E para poder aprender o intervalo, você tem que entender o que é tom e o que é semitom. Então essas duas coisas estão interligadas, tom, semitom. Você está vendo que bagunça que está virando aqui o nosso estudo, ó? Então vamos colocar aqui, ó, tom, depois semitom. Tom e semitom. Então aqui, na hora que a gente começa a ver essa ideia de tom e semitom, tá tudo interligado. E aí, quando você começa a estudar, aí você vai ver, você vai falar assim, ah, que legal, tô tocando a partitura, né? E aí as coisas estão acontecendo. E aí vai ter um determinado momento que você vai ter notas sobrepostas, né? Por exemplo, a gente tem um mi aqui, sol e si. Ou seja, isso aqui é um mi menor. Aqui a gente vai ver as notas sobrepostas, que tem a ver com os intervalos, né, que está ligado aqui para a gente poder entender o que é o intervalo de tônica, terça e quinta. E a gente já vai voltar na cifra,
né? Cadê a cifra? A cifra está aqui, ó. Então nós já voltamos, você viu que a gente voltou na cifra aqui 3 vezes, né? Nós voltamos na cifra quando a gente começou a ler aqui a tablatura, voltamos na cifra quando a gente começou a ver aqui a partitura, a gente entende que a cifra tem intervalos, né? E entendemos que para poder ver a cifra a gente tem que vir aqui no saber ler. Então se a gente for organizar o nosso estudo aqui, a gente tem que primeiro saber ler, depois entender a cifra, aí depois a gente pode escolher algum caminho.